Estamos recebendo aqui com muito prazer um governador que fala pouco, trabalha muito. Eu sei porque eu tenho gente que mora em Curitiba, mora no Paraná. O Ratinho, diferente do pai, acho que nós, pais que falamos muito, deixamos pouco para os filhos falarem, mas ele prefere trabalhar. Ele diz que ele prefere falar mais através de assessores e trabalhar. Mas, governador, eu estava dizendo aqui, comentando aqui, que dos países todos do mundo, né, que começaram a abrir a economia, eles começaram a abrir a economia já quando a doença estava descendo, e não quando estava subindo, como aqui no Brasil. Aqui, por pressão ou não, a gente começou a abrir a economia no momento absurdamente, cientificamente inadequado, que não aguentava mais. Aí teve que abrir. Né? E dos países onde foi feito de uma forma científica, com menos casos, onde se prevê que as pessoas estejam mais imunizadas e daí por diante, mesmo nesses países há o efeito rebote. Em Curitiba o senhor pensou em flexibilizar, depois fechou de uma vez e agora abriu. Como é que está a situação no Paraná? Bom dia, um enorme prazer em falar com o senhor. Bom dia, Datena, bom dia a todos os seus ouvintes, um prazer também estar falando com você, com os seus ouvintes. E olha, esse momento, Datena, é o momento mais crítico que nós estamos vivendo aqui no sul do Brasil, né? Já desde março já estava na nossa previsão, na previsão dos técnicos da saúde e até do próprio Ministério da Saúde, que a onda chegaria no sul mais fortemente nesse momento do inverno. Nós temos que registrar que a capital mais fria do Brasil é Curitiba. E também o Paraná tem o histórico de ter um inverno rigoroso. Apesar que esse ano a natureza tem nos ajudado e não tem sido tão frequente o frio aqui, tão rigoroso. Mas é um momento duro. O que nós fizemos? Desde o início da pandemia, Datena, nós fizemos algumas restrições, não entramos em quarentena. Pontualmente, uma ou outra cidade, um decreto municipal fez uma restrição um pouco mais agressiva no sentido de fechamento de alguns setores, mas nós conseguimos manter que toda a nossa cadeia de produção industrial, o Porto de Paranaguá, que é o segundo porto do Brasil em movimentação e o maior em movimentação de grãos, bateu recorde em março, abril, maio, e no momento onde a safra do Brasil foi recorde. Então, nós conseguimos manter esse equilíbrio da saúde com a economia para não deixar colapsar também a nossa economia e a geração de emprego, que é tão importante para o desenvolvimento não só do Estado, mas também do Brasil. E agora nós temos uma fase mais aguda no Sul, onde o número de casos vem aumentando de forma considerável. Nós, desde o início, se você pegar as estatísticas no Brasil do ranking de testes, o Paraná é o estado proporcionalmente que mais tem testado naquele teste PCR, que é o teste ouro, né, onde é o teste do canudinho, que dá quase que 99% da certeza se a pessoa está ou não infectada, diferente do teste rápido, que chega numa margem de 60% de acerto. Então isso tem nos dado um mapeamento melhor de como está funcionando o vírus aqui no estado. Claro que ele tem crescido, nós fizemos uma quarentena agora, no início do mês de julho, de 15 dias, essa quarentena acabou na quarta-feira, mas mesmo flexibilizando o comércio, com o término dessa quarentena, nós pontuamos com os municípios que é onde tem um índice um pouco maior da normalidade para fazer uma série de restrições, sem, vamos dizer assim, prejudicar a ponto de quebrar o comércio na sua totalidade. É importante registrar, Datena, que, diferente dos países de primeiro mundo, o Brasil ainda não é um país de primeiro mundo, então não tem como garantir as pessoas em casa de ficar 3, 4 meses em casa, mantendo a renda das pessoas. Nós temos que tentar achar esse equilíbrio onde as pessoas com segurança possam sair de casa para fazer o seu trabalho, mas ao mesmo tempo também cuidando da saúde. Então nós criamos uma rede de saúde aqui, de leitos de UTIs muito grande aqui no estado. Só para você ter uma ideia, nos últimos 30 anos, o Paraná criou 1.200 leitos de UTI SUS nos seus hospitais do estado. Nós, em 120 dias, chegamos a 950 novos leitos de UTI SUS para atender o Covid. Então, essa rede está nos dando, até então, claro que sempre com
controle e sempre com muita precaução, é uma maneira de conseguir manter o comércio de forma restritiva, mais aberto, e ao mesmo tempo cuidar das pessoas que são infectadas. Vereador, qual é a sua perspectiva em relação à retomada real da economia? Porque esse vírus tem um ciclo, só que também tem uma segunda onda que está sendo provado na Europa, que ela está voltando. Da Espanha está grave demais. Vários locais da Espanha, Catalunha, Madrid, sendo afetados com uma segunda onda, e os espanhóis já muito preocupados. Eu acabei de ler isso exatamente agora. Nos Estados Unidos estão longe de controlar a doença, porque controlaram no epicentro, que era o estado de Nova York, mas se alastrou por todos os outros estados, estão batendo recorde todos os dias de número de casos. A gente bate número de mortos, eles batem número de casos, não é? Então, qual é a perspectiva? O ideal é a vacina mesmo, não tem erro. O ideal é a vacina. Mas enquanto a vacina não vem, vai ficar com essa perspectiva de testagem e fechar até, às vezes, por bairros, numa capital do tamanho de Curitiba, por cidades que estejam acontecendo os eventos maiores de coronavírus, ao invés de fechar todo o estado, ao invés de fechar toda a cidade, como muitos estão fazendo do mundo inteiro e principalmente os asiáticos? A estratégia nossa da Atena é nesse sentido, de fechar ou por cidade ou por região, para justamente não ter que parar o estado todo e não agravar ainda mais a economia e a nossa geração de emprego, e, enfim, não afetar a renda do trabalhador, né, que é o mais importante. Então nós estamos fazendo todo esse diagnóstico diário, né, conforme o crescimento de uma cidade ou a região, e isso vai sendo feito restrições se houver necessidade. A ideia é que a gente tenha que restringir o menos possível para justamente as pessoas poderem tocar sua vida, claro que em cima de um isolamento social, em cima de toda uma segurança que é necessária. Aqui, por exemplo, nós temos o agronegócio muito forte. Então, nós temos muitos frigoríficos aqui no estado, muitas cooperativas. Então, nós criamos também um protocolo muito restritivo de segurança para o trabalho desses trabalhadores, que são 4, 5 mil pessoas ao mesmo tempo trabalhando juntas. Isso tem o apoio do setor produtivo também. E conviver com isso de maneira segura até que saia uma vacina ou um medicamento que comprovadamente resolva esse problema. O que nós tivemos ontem de boa notícia, nos últimos 2, 3 dias, na verdade, é que muitos laboratórios já estão avançando em testes aí com 20, 30 mil pessoas na terceira fase, que seria a fase final, vamos dizer assim, para poder colocar no mercado essas vacinas. Enquanto isso não acontecer, infelizmente, nós temos que viver uma normalidade anormal, né, que é ainda se segurando para sair de casa, evitando aglomerações e fazer esse trabalho juntamente com a consciência das pessoas. Não é só o Estado que vai vencer essa guerra. O Estado, eu falo o Estado como um todo, né, o Brasil, os demais estados, municípios e assim por diante. É um trabalho de consciência de cada um, de entender que nesse momento tem que mudar os seus hábitos para que não seja prejudicado e infectado com esse vírus. O senhor tem recebido a ajuda necessária do governo federal? Olha, Datena, você sabe que assim, eu tenho um bom relacionamento com o governo federal. No Paraná, a gente goza desse prestígio, graças a Deus. E também o ministro Pazuello tem sido um bom ministro na nossa avaliação. Ele, apesar de ter críticas, ele não ser médico, né? Mas ele é muito operacional, ele é muito rápido quando a Secretaria de Saúde precisa de um auxílio do Ministério da Saúde. Então, assim, desde o Mandetta e o Nelson Teich também, que foram ministros que sempre foram acessíveis, mas eu tenho visto no ministro Pazuello uma colaboração e uma rapidez nos pleitos quando a gente precisa. Então, da nossa parte aqui, a gente tem conseguido aí avançar bastante nessa parceria. Sobre a crítica do Gilmar, né, que já conversou com o Bolsonaro, já conversou com o Pazuello, e foi no momento certo, porque de repente, depois da reação dos ministros militares, do ministro da Defesa e dos comandantes militares, quase que se criou uma crise novamente com o Supremo.
já foi apaziguada, por incrível que pareça, com o Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara bélico, ele gosta de arrumar encrenca a cada segundo. É mais ou menos parecido comigo, assim, e com o seu pai. Encrenca é com a gente mesmo. A gente gosta de arrumar encrenca, mas o Bolsonaro eu não sei se depois da Covid ou antes da Covid ele ficou mais calmo. Ele deu um tempo, e ele mesmo que intermediou essa ligação do Pazuello com o Gilmar, ligou primeiro para o Gilmar e depois o Pazuello ligou para o Gilmar. Mas as informações que eu tenho do Pazuello é que ele realmente não é médico. Mas a gente já teve grandes ministros da economia que não eram economistas. Grandes ministros da saúde que não eram médicos. Hoje a gente está vivendo uma pandemia, lógico que será melhor. Inclusive o vice-presidente, o Mourão, já indicou que deve ser substituído realmente o ministro Pazuello por um médico, por pressão até dessa colocação do Gilmar, que gerou uma crise internacional, né? Inclusive bateu lá nos países lá de fora. O Gilmar disse que estava preocupado do presidente ser julgado por um tribunal internacional e daí por diante e tal, em relação a... Por isso que ele usou o termo genocídio, que realmente foi muito forte, mas o ministro Pazuello teve, parece que uma atuação boa quando ele agiu contra a Covid lá na Amazônia. Então, às vezes, um estrategista, né, num determinado posto que não seja a dele, ou o posto dele, mas que delega poderes para cientistas, médicos e tal, possa até funcionar melhor do que o Mandetta que estava lá fazendo política no cargo dele, ou o Tait que falava pouco. Quem sabe o sujeito pudesse continuar lá, mas não vai continuar. Já está definido que vai ser trocado o ministro da Saúde. Deve acontecer nos próximos dias, não é? Mas é interessante essa posição nova do Bolsonaro, né? Porque ele, de repente, de tocar fogo no barraco, ele virou bombeiro, não, o governador? Veja, Datena, eu acho que é inteligente da parte dele caminhar nesse sentido de fazer uma articulação, né? O presidente, ele tem essa função de articular o país, né? De construir pontes de soluções em busca do mesmo objetivo. Nós, nesse momento de pandemia, mais do que nunca, o líder da nação, o presidente Bolsonaro, tem essa função, né, de construir pontes de relacionamento e fazer com que todo mundo, mesmo se goste ou não goste dele, se é do partido ou não é do partido, fazer com que todo mundo possa remar para o mesmo norte. Se cada instituição ou cada poder puxar a corda para um lado, o navio não vai andar. E o Brasil é um grande navio. Ele demora para pegar ritmo, mas quando ele pega ritmo, ele é muito musculoso, ele é muito forte, a nossa economia é muito pujante. Então, se a gente conseguir, e acho que o presidente nesses últimos dias tem conseguido fazer esse trabalho de construir um relacionamento mais harmonioso, eu não tenho dúvida que o Brasil vai sair desse momento crítico o mais rápido possível. Ontem mesmo eu tive uma videoconferência com o ministro Paulo Guedes, ele muito entusiasmado com a possibilidade, assim que der essa baixada na pandemia, e em algum momento isso vai passar, as decisões tomadas vão fazer com que a nossa economia retome. Nós mesmos estamos sentindo aqui no Paraná, já que os empresários voltaram a estar encorajados em fazer novos investimentos. Essa semana nós inauguramos um frigorífico aqui no interior do estado com 2.000 novos funcionários. Um laticínio muito grande vai ser inaugurado agora na semana que vem, na terça-feira. Então isso demonstra que se a gente tiver um ambiente de tranquilidade empresarial e jurídica, eu não tenho dúvida que o país vai sair dessa o quanto antes. Governador, ótimo dia, dê um abraço no pai, tá bom? Obrigado, Datena. Pode deixar um abraço para a família. E na mãe também, claro, mas no pai que eu sou amigo e fã dele, mas dê na mãe também, na família toda. Abraço grande, governador. Fique com Deus, obrigado. Abraço grande.